Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa parte do cérebro que é um verdadeiro centro de comando. E para começar, eu tenho uma pergunta que soa até como um paradoxo. Manda. Como é possível que uma dor, sabe, uma dor terrível que parece queimar a pele, na verdade não tenha nada a ver com a pele, e sim com uma estrutura bem pequena, lá no fundo do cérebro, chamada tálamo? Essa pergunta é o ponto de partida perfeito. É ótima, porque ela já mostra o quanto o nosso cérebro pode ser contraintuitivo. Exato. O nosso objetivo hoje, com base no material que a gente analisou, é exatamente mapear duas áreas vizinhas, mas com funções muito diferentes. Certo. A primeira é o diencéfalo, que tem esse centro de processamento que você falou. Ele funciona meio como um porteiro e um gerente geral para as nossas sensações e funções vitais. Porteiro e gerente, gostei. E no abaixo dele tem o tronco encefálico. Pensa nele como a grande autoestrada de informação que conecta o cérebro com todo o resto do corpo. Ok, então temos o porteiro e o gerente no andar de cima e a autoestrada de informação logo embaixo. E a nossa missão aqui é entender como, na prática, um profissional consegue olhar para um paciente e dizer: o problema está na gerência ou o problema está na autoestrada? isso, vamos usar os nervos cranianos e a sensibilidade como nossas pistas para desvendar esse mistério. Então, vamos começar pela portaria, pelo tálamo. Vamos lá. Nos materiais que a gente viu, ele é descrito como o porteiro ou a secretária do cérebro, uma analogia que eu achei ótima. É uma analogia excelente, porque ela resume a função principal dele. Pensa em toda a informação sensorial que chega pra gente a cada segundo. Tipo o quê? O toque da roupa, a temperatura do ar, os sons do ambiente, o que a gente está vendo. Tudo isso, antes de virar uma percepção consciente, lá no córtex, precisa passar pelo tálamo. Ele que faz a triagem. Exatamente. Ele recebe, organiza, filtra e direciona cada sinalzinho desses para a área certa do cérebro. É um trabalho de triagem, assim, incansável. E o mais curioso, que foi bem destacado nas leituras, é que tem uma exceção a essa regra, né? Um sentido que tem um passe livre. Sim, o olfato. Por questões evolutivas bem antigas, as informações do olfato não precisam passar por essa triagem do tálamo. Elas vão direto. Tem uma linha direta com áreas do córtex ligadas à memória, à emoção, o que explica por que um cheiro pode trazer uma memória de infância de forma tão forte e instantânea. Faz todo sentido. Mas tirando o olfato, todo o resto que a gente sente do pescoço para baixo precisa do carimbo de aprovação do tálamo. Ok, então ele é essa grande central de distribuição. Mas vamos voltar para aquela dor misteriosa do começo. Como é que uma falha nesse sistema de triagem pode criar dor do nada? O fascinante aqui é que o problema não está no tálamo inteiro, mas num departamento muito específico lá dentro. O nosso material foca no chamado núcleo ventral posterolateral, o VPL. Certo, VPL. Então seria tipo o departamento de sensibilidade do corpo dentro da secretaria do tálamo. O lugar para onde vão todos os sinais de tato, dor, temperatura. Exatamente isso. É o terminal que recebe todas essas informações. Agora, imagina que um pequeno AVC aconteça e danifique justo esse núcleo, o VPL. Ok. O que vem a seguir é um processo em duas etapas que levam a um quadro clínico bem particular. A síndrome de Dejerine-Roussy, ou como é mais conhecida, a síndrome da dor talâmica. E é aí que a coisa fica bem estranha, né? Pelo que eu entendi, não é um processo linear. Nem um pouco. Na primeira fase, o paciente desenvolve o que a gente chama de hemianestesia contralateral. É um nome técnico. Mas a ideia é simples. A pessoa perde completamente a sensibilidade em metade do corpo, do lado oposto à lesão no cérebro. Aquele lado fica dormente, então. Anestesiado. Você poderia espetar com uma agulha e a pessoa não sentiria absolutamente nada. Peraí, isso é um paradoxo total. A pessoa perde a sensibilidade, a área fica dormente e depois ela começa a sentir uma dor terrível justamente ali, como algo que foi desligado de repente vira a fonte de uma dor insuportável. Isso não faz o menor sentido à primeira vista. É exatamente essa a reação que a síndrome causa. É um dos grandes paradoxos da neurologia. Semanas ou meses depois dessa perda inicial da sensibilidade, sim, naquela mesma área dormente o paciente começa a desenvolver uma dor crônica. E não é qualquer dor.
As descrições são terríveis, sabe? Uma dor em queimação, profunda, constante. Nossa! Às vezes com choques elétricos. E o pior, ela não melhora com nenhum analgésico comum, nem mesmo morfina. Mas por que o cérebro faz isso? Por que ele inventa essa dor? É um erro de sistema, tipo um bug de computador? Ou é uma tentativa bizarra de compensar a falta de sinal? Essa é a pergunta de $1 milhão. A teoria mais aceita hoje vai mais para a ideia do bug. O núcleo VPL, ele não só retransmite a dor, ele modula, ele interpreta. Certo. Quando ele é danificado, o córtex cerebral, que estava acostumado a receber aquele fluxo constante de informações do corpo, de repente, fica em silêncio. É como desligar um microfone. Fica um vácuo de informação. Exato. E em resposta a essa ausência de sinal, o sistema entra num estado de hiperexcitabilidade. Os neurônios começam a disparar de forma caótica, espontânea, gerando uma percepção de dor que não tem nenhuma origem no corpo. Uau! A dor é real, mas a fonte é o próprio hardware cerebral defeituoso. Que coisa impressionante. O cérebro odeia tanto o vácuo sensorial que prefere preencher com uma dor fantasma terrível. Saindo desse porteiro que enlouqueceu, vamos para a sala ao lado, a do gerente. O hipotálamo. Se o tálamo decide o que entra, o hipotálamo é quem cuida da manutenção da casa. Isso mesmo. O hipotálamo é o mestre da homeostase, aquele processo que mantém nosso corpo em equilíbrio. Ele é o nosso termostato interno, regulando a temperatura, Fome, sede. centro da fome e da sede. É ele que controla nossos ciclos de sono. E além disso tem um papel-chave nas emoções, como a raiva e prazer. E talvez o mais importante, ele é o comandante supremo do nosso sistema endócrino. O que me faz pensar, se ele controla algo tão fundamental como os hormônios, uma falhinha ali deve ter consequências em cascata, né? Afetando sistemas que a gente nem imagina que estão conectados. Perfeitamente colocado. E tem uma condição clínica rara que os nossos materiais destacam que ilustra essa cascata de uma forma quase poética. É a síndrome de Kalman. Kalman. Ela conecta duas funções que para a maioria das pessoas não tem absolutamente nenhuma relação. E quais seriam? Olfato e reprodução. A síndrome é causada por um erro genético que acontece bem cedo durante o desenvolvimento do feto. Certo. Dois grupos de neurônios que deveriam nascer num lugar e migrar para outro dentro do cérebro simplesmente não conseguem completar a jornada. Eles se perdem no caminho. E que neurônios são esses? O primeiro grupo são os neurônios que produzem o GNRH, é o hormônio liberador de gonadotrofinas. GNRH. Esse hormônio é o start para toda a puberdade. É o comando que o hipotálamo dá para a hipófise, que por sua vez manda os ovários ou testículos produzirem os hormônios sexuais. E o segundo grupo? O segundo grupo de neurônios que se perde é o dos neurônios olfatórios, que formam o nosso olfato. O curioso é que, embriologicamente, eles viajam juntos. Ah, então se a viagem dá errado, os dois sistemas falham ao mesmo tempo. E as consequências são? São duas, diretas e aparentemente desconexas. Primeiro, a pessoa nasce com anosmia. A incapacidade de sentir cheiros. Total. E segundo, ela chega na adolescência e a puberdade simplesmente não acontece. Sem o GNRH do hipotálamo, todo o eixo reprodutivo fica inativo. Isso é o que a gente chama de hipogonadismo. É impressionante. Um único erro de migração celular nos mostra uma conexão ancestral entre o sistema que nos permite cheirar o mundo e o sistema que permite a gente perpetuar a espécie. Exato. Tudo orquestrado por esse pequeno gerente, o hipotálamo. Exatamente. Em muitos animais, o olfato é crucial para encontrar um parceiro pro acasalamento. A síndrome de Kalman é a prova viva em humanos de que essa conexão biológica profunda ainda existe na nossa fiação cerebral. Mesmo que a gente não dependa mais dela da mesma forma. Isso. Essa conexão no gerente é fascinante. Mas tudo isso acontece no diencéfalo, nesse andar superior. Como que isso se compara com problemas que acontecem mais embaixo, naquela autoestrada que você falou no início, o tronco encefálico? Essa é a questão central. Como médico, na prática saberia a diferença. Agora a gente desce do centro de comando para a infraestrutura vital que conecta ele ao resto do corpo. A melhor forma de visualizar o tronco encefálico é como um prédio de 3 andares. Um prédio, ok. O andar de cima, o teto, é o mesencéfalo. O andar do meio é a ponte. E
E o de baixo, o térreo, é o bulbo. E nos materiais que a gente analisou, tinha uma regra de ouro para navegar nesse prédio, quase um mnemônico clínico. Sim. Dizia: o nervo craniano afetado aponta para o andar do tronco onde está a lesão. Isso é realmente tão direto assim na prática? Na grande maioria dos casos, sim. É uma das regras mais elegantes e poderosas da neurologia. Cada um dos 12 pares de nervos cranianos, que controlam tudo... Movimento dos olhos, deglutição... Exato. Cada um deles sai de um andar específico desse prédio. Então, se um nervo para de funcionar, ele vira uma placa de sinalização luminosa, dizendo exatamente onde a lesão está. Então vamos aplicar a regra. Se o problema estiver no andar de cima, no mesencéfalo, o que a gente veria no paciente? O mesencéfalo é a origem de 2 nervos cranianos que cuidam do movimento dos olhos. O mais importante para o nosso exemplo é o terceiro nervo, o oculomotor, e também o quarto, o troclear. Certo. Se uma lesão, um tumor ou um pequeno AVC, atinge o núcleo do nervo oculomotor lá no mesencéfalo, os sinais são imediatos e visíveis. E que sinais são esses? A gente vê 2 coisas muito características. A primeira é a ptose. A pálpebra caída. Isso, a queda da pálpebra. O músculo que mantém ela aberta é controlado por esse nervo. Se ele falha, a pálpebra cai. A segunda é um desvio bem específico do olho afetado. Para onde ele vai? Ele fica virado para fora e para baixo. Isso acontece porque os músculos que são controlados pelos outros nervos, que ainda funcionam, puxam o olho para essa posição sem nenhuma oposição. Então, só de olhar para a pálpebra de uma pessoa e para a direção que o olho dela aponta, um médico pode suspeitar com alta precisão de uma lesão no teto do tronco encefálico. Exato. A precisão é impressionante. É incrível. É a beleza da neuroanatomia funcional. O corpo dá as pistas, a gente só precisa saber ler. E tem um detalhe anatômico que torna isso ainda mais interessante. Qual? Sobre o outro nervo desse andar, o troclear, o nervo IV. De todos os 12 pares, ele é o único que sai da parte de trás, da face dorsal do tronco encefálico. É uma peculiaridade, uma exceção anatômica. Nossa, que detalhe! Essa precisão toda é o que transforma a neurologia num trabalho de detetive. Certo, acho que as peças estão começando a se encaixar. Vamos tentar juntar tudo? Vamos recapitular o que a gente viu? Vamos lá. A gente começou com o tálamo, nosso porteiro sensorial. Certo. Vimos que uma lesão bem específica no departamento de sensibilidade do corpo, o núcleo VPL, pode causar aquele quadro bizarro da síndrome de Dejerine-Roussy. Primeiro a dormência total e depois aquela dor fantasma, central, intratável. Exato. Depois a gente foi para a sala do gerente, o hipotálamo, o regulador dos nossos instintos, dos hormônios. A síndrome de Kalman foi o nosso estudo de caso, que nos mostrou aquela ligação inesperada e profunda entre a perda do olfato e a falha da puberdade. Tudo por causa de um erro de percurso dos neurônios lá no desenvolvimento do feto. E por fim descemos para o tronco encefálico, que funciona como um mapa preciso. A regra de ouro é: o nervo craniano nos diz o andar da lesão. E o exemplo foi a pálpebra caída e o olho desviado para fora e para baixo. Sinais clássicos de um problema no nervo oculomotor, apontando para o andar de cima, um mesencéfalo. Perfeito. O que eu acho mais fascinante é como esses conceitos neurológicos não vivem isolados, né? Eles se conectam com tantas outras áreas. Sem dúvida. Quando a gente fala do hipotálamo e do controle sobre a hipófise, estamos conversando diretamente com a endocrinologia, a especialidade dos hormônios. E quando explicamos a causa da síndrome de Kalman, a gente mergulha de cabeça na embriologia, para entender como o corpo se forma. Isso reforça a ideia de que o corpo não é uma coleção de sistemas independentes. De jeito nenhum. É uma rede profundamente integrada, onde um problema num fio pode apagar as luzes num cômodo que parece não ter nada a ver. Agora que a gente entendeu um pouco melhor como sentimos o mundo e como regulamos nossas funções mais básicas, a pergunta que vem a seguir é quase inevitável. Como nos movemos? Exato. Como o cérebro transforma a intenção de pegar um copo d'água numa ação coordenada precisa. E isso nos deixa com uma reflexão, uma provocação para nossa próxima análise. O que seria mais debilitante?
não conseguir iniciar um movimento, como a gente vê na doença de Parkinson, em que o paciente parece congelado, Certo. ou não ser capaz de parar o movimento, como na Coreia de Huntington, onde o corpo executa uma dança incessante e involuntária. Nossa, que pergunta. A resposta para a diferença fundamental entre essas duas condições, uma de falta e outra de excesso de movimento, não está no porteiro ou no gerente. Está em outro conjunto de estruturas profundas do cérebro que agem como os maestros do nosso refinamento motor. Pensa assim, no cérebro como um motorista de um carro. O córtex cerebral lá em cima é quem decide o destino. Vamos para a padaria. Certo. Mas quem de fato pisa no acelerador e no freio, garantindo que o carro, não morra no meio do caminho ou atropele todo mundo? Esses são os núcleos da base. Eles não decidem para onde ir, mas controlam a velocidade, a suavidade do percurso. A grande questão é, o que acontece quando o freio falha ou o acelerador simplesmente emperra? Essa é exatamente a chave da nossa análise de hoje. A gente vai explorar como que falhas nesse sistema de controle criam cenários clínicos que são, assim, mundos à parte um do outro. Olá e bem-vindos a mais uma análise. A gente mergulhou aqui num guia de estudo bem denso e também num material de revisão sobre neuroanatomia e neurofisiologia. O nosso objetivo é entender a mecânica por trás do refinamento do movimento. E a partir desse material todo, o nosso desafio é decifrar a diferença mecânica e, claro, clínica entre três situações muito distintas. O travamento, que a gente vê na doença de Parkinson. Certo. A dança incontrolável da Coreia de Huntington e aquela aparente embriaguez de alguém com uma lesão no cerebelo. Perfeito. Vamos começar então pela sala de controle, pelos tais núcleos da base. As fontes descrevem esse conjunto de estruturas, corpo estriado, globo pálido, substância negra, núcleo subtalâmico, como moduladores. Exato. Eles não dão a partida no carro, mas decidem se a ordem do córtex de andar vai ser executada e com que qualidade, né? E a analogia do carro que você usou é perfeita e está bem fundamentada nas fontes. Pensa que existem dois circuitos principais aí dentro. Uma via direta, que funciona tipo como um acelerador, dizendo vai para o movimento que o córtex escolheu. Ok, o acelerador. E uma via indireta, que é o freio, dizendo pare para todos os outros movimentos que poderiam atrapalhar. É um sistema que libera o que é desejado e inibe o que não é. Ok, então temos um acelerador e um freio. Mas em qualquer sistema mecânico precisa haver algo que controle os dois. Um fluido, um sinal elétrico, sei lá. O que coordena essa decisão de acelerar a via direta e, ao mesmo tempo, soltar o freio? É aí que entra um neurotransmissor talvez mais famoso da neurociência, a dopamina. Produzida numa área chamada substância negra, a dopamina é, vamos dizer, o maestro desse sistema. O maestro. Sim, porque ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela estimula a via direta, o acelerador, e ela inibe a via indireta, o freio. Ou seja, ela dá o sinal verde para o movimento acontecer de forma fluida. Certo. Então vamos para o cenário mais conhecido. O que acontece quando esse maestro, a dopamina, começa a faltar? Aí temos a fisiopatologia clássica da doença de Parkinson. A lesão acontece justamente na substância negra, numa parte chamada de pars compacta. As células que produzem a dopamina morrem. E sem dopamina, o que acontece com o nosso carro? O acelerador, a via direta, perde força e o freio, a via indireta, fica superativado, como se estivesse com o pé travado no pedal. Nossa, então o cérebro quer se mover, o córtex está lá gritando vai, mas a cancela lá embaixo nos núcleos da base simplesmente não levanta. O sistema de autorização está travado. Essa é a tragédia da situação. A ordem foi dada, o desejo está lá, mas a cancela não levanta. É uma prisão dentro do próprio corpo. Imagino. O resultado disso é o que a gente chama de hipocinesia, que significa literalmente pouco movimento. E isso se manifesta de formas muito claras, que as fontes detalham bem. Primeiro, a bradicinesia, uma lentidão extrema para começar e para executar qualquer movimento. Certo. Depois, a rigidez, que no exame físico parece que você está tentando dobrar um cano de chumbo, sabe? Uma resistência constante que os médicos chamam de roda denteada. E o tremor, que é talvez o sintoma mais famoso. Sim, mas é um tremor muito específico.
o tremor de repouso. Ele acontece quando a pessoa está parada, com a mão no colo, por exemplo. E o curioso é que quando a pessoa vai fazer um movimento, tipo pegar um copo, o tremor tende a diminuir ou até desaparecer. Ah, interessante. É uma pista diagnóstica fundamental. Entendi. Então, no Parkinson, o sistema trava por falta de sinal verde. Mas as fontes trazem uma citação muito forte. Se Parkinson trava, Huntington dança. Como isso pode acontecer? É o oposto completo. É o oposto no resultado clínico, mas o mecanismo da falha é outro. Na doença de Huntington, o problema não é a falta de dopamina, o combustível. O problema é no motor do freio. O que acontece é a morte programada de neurônios no corpo estriado. E eles são a peça principal do freio, da via indireta. Exatamente, a peça principal do nosso sistema de freio. Nossa, então é o completo oposto do Parkinson. Lá falta o sinal verde, aqui todas as luzes estão verdes ao mesmo tempo e qualquer pensamento, qualquer ruído elétrico no cérebro vira movimento. É o caos. Exatamente. O filtro que deveria barrar os movimentos indesejados simplesmente desaparece. O cérebro perde a capacidade de dizer não. O resultado clínico é a coreia, que vem do grego choreia, dança. Dança. São movimentos involuntários, rápidos, fluidos, que parecem uma dança bizarra e incessante. E é importante lembrar, como as fontes destacam, que Huntington é mais que um distúrbio de movimento. É uma doença neurodegenerativa que também causa alterações psiquiátricas e uma demência devastadora. E tem um forte componente genético. É autossômica dominante. Falando em falhas no freio, as fontes mencionam uma situação ainda mais explosiva, o hemibalismo. A descrição soa quase como uma cena de filme. É, porque a manifestação é realmente dramática. O hemibalismo é um curto-circuito agudo e violento no sistema. A causa mais comum é uma lesão bem pequena, geralmente um pequeno AVC, que atinge uma estrutura chamada núcleo subtalâmico. E qual a função dele? Esse núcleo funciona como um amplificador do freio. Sem ele, o freio de um lado do corpo é completamente liberado de uma vez só. Uau! Então é uma liberação total e violenta do freio, mas só de um lado. Isso deve ser assustador de presenciar e, claro, de viver. Qual o resultado prático disso? O nome já diz. Hemibalismo vem de arremesso. A pessoa começa a ter movimentos de grande amplitude, violentos, como se estivesse arremessando uma bola ou chutando com toda a força, mas de forma totalmente involuntária. E por que hemibalismo? Porque como a lesão é de um lado do cérebro, os movimentos acontecem no lado oposto do corpo. Por isso, hemi. É uma das demonstrações mais impressionantes do que acontece quando o sistema de inibição motora falha catastroficamente. Ok, entendi a parte do liga-desliga, do portão que abre ou fecha para o movimento. Mas isso não explica a qualidade do movimento, certo? Uma coisa é o carro andar, outra é ele não raspar no meio-fio ao fazer uma curva. O que garante essa precisão, essa suavidade? Exato. E para essa função, a gente tem que olhar para outra estrutura fundamental, o que as fontes chamam de o pequeno cérebro, o cerebelo. O mestre da calibração, então? Perfeito. A função principal do cerebelo é ser um comparador em tempo real. Pensa assim, o córtex cerebral elabora o plano, vou pegar aquele copo na mesa. Certo. Ele envia essa ordem para os músculos, mas ele envia uma cópia do plano para o cerebelo. Ao mesmo tempo, os sensores nos seus músculos, nas articulações, estão mandando informações de volta para o cerebelo dizendo: olha, a mão está se movendo assim, nesta velocidade, nesta trajetória. E o cerebelo compara o plano com a execução. Exatamente. Compara o plano original com a execução real. Se houver qualquer desvio, ele envia sinais de correção imediatamente para ajustar o movimento e garantir que sua mão chegue suavemente ao copo. E nas doenças cerebelares, é essa capacidade de correção que se perde. E pelo que eu vi nas fontes aqui, a localização da lesão dentro do cerebelo é tudo. Existe uma regra bem clara. Sim, a neuroanatomia aqui é muito elegante.
A regra que o material menciona é a regra do V. Uma lesão no vermes, que é a faixa central do cerebelo, afeta as estruturas do meio do corpo, o eixo axial. O tronco. O tronco. O principal sintoma é a ataxia de tronco e de marcha. A pessoa não consegue manter o equilíbrio, anda com as pernas abertas para aumentar a base de apoio. É o clássico andar de bêbado. Meio do cerebelo, meio do corpo. Fácil de lembrar. E as partes laterais? As lesões nos hemisférios cerebelares, que são as grandes porções laterais, afetam os membros daquele lado, braços e pernas. E uma diferença crucial em relação ao cérebro. Os sintomas são ipsilaterais. Ou seja, do mesmo lado da lesão. Isso. Uma lesão no hemisfério cerebelar direito causa problemas no braço e perna direitos. E que tipo de problemas são esses? As fontes listam uns nomes que parecem um trava-línguas. Sim, a neurologia adora esses termos, mas a imagem por trás deles é bem visual. O primeiro é a dismetria, literalmente medida errada. É a incapacidade de acertar um alvo. No teste clássico, em que se pede para a pessoa tocar a ponta do próprio nariz, ela erra, passando do alvo ou parando antes. Disdiadococinesia. Que palavrão. Esse é o meu favorito. Mas a imagem de rosquear uma lâmpada de forma desajeitada que o material usa é perfeita. Disdiadococesia é a dificuldade de fazer movimentos rápidos e alternados. Entendi. O cérebro não consegue coordenar a troca rápida entre um grupo muscular e seu antagonista. O movimento fica lento, quebrado, desajeitado. No fundo, é só um teste para ver se o cérebro consegue alternar entre ligar e desligar músculos de forma rápida. Algo que o cerebelo faz milhares de vezes por dia, sem a gente nem pensar. E o tremor? É totalmente diferente do tremor do Parkinson, né? Completamente. É o oposto polar. Nas lesões cerebelares, a gente tem o tremor de intenção. Ele não existe quando a pessoa está em repouso. Ele surge e piora violentamente à medida que a mão se aproxima de um alvo. Então, quanto mais perto a pessoa chega de pegar o copo, mais a mão treme, porque o sistema de correção de erro está falhando e supercompensando a cada milissegundo. É o oposto exato do tremor de repouso do Parkinson, que melhora com o movimento. O guia de estudo tem um caso clínico ótimo para ilustrar isso, o do tremor revelador. Uma paciente que está sentada, com as mãos paradas no colo, sem tremer absolutamente nada. Certo. Mas quando o médico pede para ela tocar no nariz dele, a mão dela começa uma oscilação violenta que a impede de chegar ao alvo. Esse cenário é um exemplo didático perfeito. A ausência total de tremor em repouso praticamente descarta Parkinson de cara. O surgimento de um tremor grosseiro, com a ação, com a intenção de atingir um alvo, grita disfunção do hemisfério cerebelar. É impressionante como um teste tão simples, pedir para tocar no nariz, pode ser uma janela tão poderosa para saber exatamente qual parte do cérebro está com problemas. Separa o joio do trigo, neurologicamente falando. Totalmente. A beleza da semiologia neurológica está nisso. Observar o tipo de erro que o sistema motor comete nos diz exatamente qual componente da máquina está quebrado. Ok. Acho que é uma boa hora para amarrar tudo isso. Vamos tentar colocar cada condição na sua caixinha, para não esquecer. Ótima ideia. Fazendo uma síntese clara com base no que as fontes nos mostram. Primeiro, doença de Parkinson. O problema é falta de dopamina na substância negra. O resultado é pouco movimento, a hipocinesia. O paciente trava. Trava. Segundo, coreia de Huntington. O problema é a morte de neurônios que deveriam frear o movimento, lá no estriado. O resultado é excesso de movimento, a hipercinesia. O paciente dança. Certo. Terceiro, uma lesão no vermes do cerebelo. O problema é na calibração do equilíbrio do tronco. O resultado é a ataxia de marcha. O paciente anda como se estivesse embriagado. Embriagado. E quarto, uma lesão nos hemisférios do cerebelo. O problema é na calibração dos movimentos dos membros. O resultado é errar o alvo, a dismetria e o tremor de intenção. O paciente erra o alvo. Fantástico. Entendemos a autorização, o freio e o sistema de correção em tempo real. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça.
Quem deu a ordem original? Quem é o grande arquiteto do plano motor que decidiu eu quero pegar aquele copo em primeiro lugar? Ótima pergunta. Aqui agora a gente falou dos gerentes e dos engenheiros de controle de qualidade do movimento. Agora a gente precisa subir na hierarquia para falar com a diretoria, com o CEO, que é o córtex cerebral. E para deixar um pensamento para quem nos ouve, as fontes já nos dão uma pista do que vem pela frente nessa investigação. Sim. Deixa uma pergunta para reflexão. Pensa nisto. Por que uma pessoa, após um AVC, pode entender perfeitamente tudo o que se diz, saber exatamente o que quer responder, mas só consegue falar de forma telegráfica, com palavras soltas e com enorme esforço? E por que outra pessoa, com um AVC diferente, pode falar de forma super fluente, rápida, sem esforço nenhum, mas o que ela produz é uma completa salada de palavras sem sentido algum? A resposta está em 2 endereços muito específicos no córtex cerebral, que a gente vai explorar na nossa próxima análise. Bem-vindos ao que a gente pode chamar, sei lá, de sala de comando da experiência humana. O córtex cerebral. O topo da hierarquia, né? Exato. É nesse tecido todo enrugado que nasce a linguagem, a arte, os nossos planos. Mas olha, imagina que a gente chegou numa cena de crime dentro do cérebro. Gosto dessa analogia. A vítima é a capacidade de se comunicar. E os indícios são muito confusos. Uma pessoa que entende tudo, mas não consegue formar uma frase, outra fala sem parar, mas assim, as palavras não fazem sentido nenhum. É uma ótima maneira de começar, porque hoje nós somos os detetives. O nosso mapa do local do crime é o córtex cerebral, com suas diferentes regiões. Certo. Os nossos suspeitos são minúsculos bloqueios em artérias críticas. E a nossa missão é justamente desvendar como um único evento vascular pode silenciar a fala de alguém ou embaralhar o entendimento, respondendo a uma pergunta central dos materiais. Que é? Qual a diferença exata entre as áreas que produzem palavras e as que, compreendem as palavras? Perfeito. Então, vamos abrir esse mapa. Os materiais dão uma analogia que eu achei fantástica para a gente começar a navegar. Pense no cérebro como um carro. Ok. A parte da frente, o lobo frontal, é onde senta o motorista. É ele quem decide e executa as ações, especificamente ali no giro pré-central. Exatamente. Essa é a área que o Brodmann, um neurologista lá do início do século XX, mapeou como a área 4. É o córtex motor primário. O ponto de partida para tudo. Para todos os nossos movimentos voluntários. Desde chutar uma bola até o ato super delicado de falar. E aí, seguindo a analogia, logo atrás do motorista, no lobo parietal, senta o passageiro. Ah, boa! Essa região, o giro pós-central, é a nossa central de sensações. É ela que, sente a viagem. E essa divisão parece ser a regra de ouro do córtex, certo? Não é uma organização aleatória. A ação, o comando, o motor fica na frente. E a percepção, a sensação, o sensitivo fica atrás. É um princípio de design fundamental. É o princípio mais fundamental para entender a organização cortical. Essa separação entre o que a gente faz e o que a gente sente é a base de tudo. E o mapa, claro, se expande a partir daí. Sim. Os materiais nos lembram que lá no fundo, no porta-malas do carro, se a gente quiser continuar a analogia, fica o lobo occipital, o nosso centro de visão. Isso, o que o Brodmann chamou de área 17, é essencialmente a nossa tela interna, onde as imagens do mundo são projetadas pela primeira vez. E nas laterais seriam as janelas por onde entra o som. Perfeito. Nas laterais temos o lobo temporal, responsável pela audição e crucial para a nossa investigação de hoje por aspectos da memória e da compreensão da linguagem. E tem um lobo mais escondidinho, a ínsula, que fica dobrada para dentro. Ela lida com percepções mais viscerais, como paladar, sensações internas. E vale a pena guardar essa localização, viu? Por quê? Porque a ínsula fica bem no meio do território de uma artéria muito importante, que vai ser a nossa principal suspeita mais tarde. Ok, então temos o nosso mapa. Motor na frente, sensorial atrás, visão no fundo e audição nas laterais.
Agora vamos aplicar isso a um dos maiores mistérios, a linguagem. Agora a coisa fica boa. Os materiais descrevem duas condições, duas síndromes que são, assim, um espelho uma da outra. A primeira é a afasia de Broca. E a descrição é muito direta. O paciente compreende, mas não consegue falar. A lesão aqui ocorre no giro frontal inferior, que corresponde às áreas 44 e 45 de Brodmann. Pensa nisso. A lesão está no lobo frontal. O lado do motorista. Exato. A pessoa tem o pensamento perfeitamente claro. Ela sabe exatamente o que quer dizer. Mas a ordem para executar a fala, para articular as palavras, essa ordem está quebrada. E o resultado é o que a fonte chama de fala telegráfica. Fala telegráfica, exatamente. Eu estou tentando visualizar isso. Não é uma paralisia da boca ou da língua, né? Os músculos funcionam. Então, o que está realmente quebrado nesse plano motor da fala? Essa é a pergunta-chave. Os músculos são intactos. O que se perdeu foi o programa de software. Ah. A área de Broca é responsável por criar a sequência motora fina, complexa, necessária para a fala. É ela que organiza a ordem dos movimentos da língua, dos lábios, das cordas vocais para formar sílabas e palavras. Então, sem esse programa... Sem esse programa, o cérebro manda o comando fale, mas o plano de execução para dizer eu quero beber um copo de água está corrompido. O caso clínico Palavras Perdidas, que é mencionado nos materiais, deve ilustrar bem isso. A frustração de ter a ideia clara na mente, mas só conseguir dizer eu, água, beber, com esforço enorme. A mente está intacta, mas presa. Presa dentro de um sistema de fala que não responde. E a frustração é um dos componentes mais marcantes da afasia de Broca. O paciente tem consciência total do seu déficit, o que torna a experiência, incrivelmente angustiante. Ele ouve a própria fala toda truncada e sabe que não é aquilo que ele queria dizer. Isso é assustador. Mas os materiais descrevem uma condição quase oposta, e talvez ainda mais estranha. Outro lado da moeda. A afasia de Wernicke. Exatamente. Aqui a lesão está mais para trás, no lobo temporal, na área 22 de Brodmann. No território do passageiro. Lembra? Ligado à percepção, à audição. Nesse caso, o paciente fala, e fala muito, com fluidez, melodia, ritmo normal. O problema é que o conteúdo do que ele diz é incompreensível. É o que as fontes descrevem como uma salada de palavras. Perfeito, é uma salada de palavras. E a parte mais crucial, pelo que eu entendi, é que a pessoa com afasia de Wernicke também não compreende a fala dos outros, nem a sua própria. Correto. Se a afasia de Broca é uma falha na produção, a de Wernicke é uma falha na decodificação. Decodificação. O sistema auditivo da pessoa funciona. Ela ouve os sons perfeitamente. Mas a área de Wernicke, que é responsável por conectar esses sons aos seus significados, está danificada. A palavra cadeira é ouvida só como um som, sem evocar o conceito de um objeto para sentar. Uau! Vamos fazer uma pausa aqui. A ideia de estar preso em um mundo onde você não consegue entender o que te dizem e nem percebe que o que você mesmo diz não faz sentido é um conceito de isolamento profundo. É um isolamento quase total. A pessoa está essencialmente perdida num mar de sons sem significado. É uma descrição muito precisa. E como essa área de compreensão está danificada, o cérebro perde também a capacidade de se automonitorar. A pessoa não consegue verificar se a própria fala faz sentido, e por isso ela continua produzindo esse discurso fluente, mas vazio. Então, a diferença é fundamental. Fundamental. Em Broca, a compreensão está intacta, mas a fala está travada. Em Wernicke, a fala é fluente, mas o entendimento está travado. E essa divisão espelha perfeitamente a nossa analogia inicial do carro. Broca, a afasia motora, está na frente, no território do motorista. E Wernicke, a afasia sensorial, está mais atrás, no território do passageiro. A organização do cérebro para a linguagem segue a mesmíssima regra de ouro. Exatamente. É a prova de que esse princípio motor frontal versus sensorial posterior
não se aplica só a movimentos simples, mas se estende à função cognitiva mais complexa que a gente possui. O que nos leva à pergunta de R$1 milhão. Como podem ocorrer danos tão específicos, tão localizados? Qual é a arma do crime aqui? O material aponta para um suspeito principal, o sistema vascular. Certo. E, especificamente, uma artéria, a artéria cerebral média, ou ACM. Se fôssemos dar um nome ao nosso principal suspeito, seria este. A ACM é responsável por irrigar a maior parte da face lateral do cérebro. Então, essa única artéria é tipo a linha de energia principal para toda a nossa capacidade de comunicação? É uma boa forma de ver? É uma analogia fantástica, e é por isso que os acidentes vasculares cerebrais que a afetam são tão devastadores. Não é como atingir um ponto aleatório do cérebro. É como cortar a força do centro de comunicações. Exato, afetando tanto a capacidade de falar quanto a de entender. O território que ela irriga inclui precisamente a área de Broca, no lobo frontal, e a área de Wernicke, no lobo temporal. E o caso clínico Palavras Perdidas, que a gente mencionou, o da afasia de Broca, é um exemplo clássico disso, né? Um AVC na artéria cerebral média. Exato. A conexão é direta, do vaso entupido ao sintoma clínico. É a união perfeita entre as disciplinas, então. Totalmente. A radiologia nos mostra a oclusão no vaso, na imagem de uma angiografia. A ressonância nos mostra a área do cérebro que ficou sem sangue. Enquanto isso, a neurologia clínica, ali à beira do veito, nos permitia interpretar as consequências. Isso. A gente vê a fala telegráfica e já sabe exatamente onde procurar o dano na imagem do cérebro. É a neuroanatomia em ação. E falando em anatomia, tem um detalhe nos materiais que me pareceu uma daquelas curiosidades incríveis da biologia. A artéria de Percheron é descrita como uma variação anatômica rara. O que tem de tão especial nela? A artéria de Percheron é um lembrete fascinante de que o córtex não funciona sozinho. Normalmente, cada lado do tálamo... O tálamo, que é aquela grande estação retransmissora, certo? A grande estação retransmissora para quase todas as informações sensoriais. Enfim, normalmente, cada lado é irrigado por sua própria artéria. Mas, em algumas pessoas, existe essa variação rara, a artéria de Percheron, onde um único tronco arterial irriga ambos os tálamos ao mesmo tempo. Um único vaso para duas estruturas críticas e simétricas. Nossa, o potencial para problemas parece enorme. Se esse vaso entope, o que acontece? O resultado é um infarto talâmico bilateral. Uma única oclusão causa um dano duplo e simétrico. É um evento raro, mas devastador. E quais seriam as consequências? Uma lesão no tálamo pode afetar drasticamente a consciência, a atenção, o processamento sensorial, que são a base para qualquer função superior, incluindo a linguagem. Isso mostra que a rede é muito complexa. Não depende só das áreas corticais famosas, mas também dessas estações retransmissoras profundas. Ok. Vamos juntar as peças do nosso caso. Parece que a gente está pronto para apontar o culpado e explicar o crime. Vamos recapitular. Primeiro, a gente estabeleceu o mapa do local. O córtex tem uma divisão clara. Na frente, o motorista, no giro pré-central, responsável pela ação. E atrás, o passageiro, no giro pós-central, responsável pela sensação. Segundo, analisamos os indícios, as afasias, que seguem essa mesma lógica. A afasia de Broca, com a lesão na área frontal. É um problema motor, de expressão, a compreensão está lá, mas a fala não sai. Já a afasia de Wernicke, com a lesão na área temporal mais posterior. É um problema sensorial, de compreensão. A fala sai fluida, mas sem sentido nenhum. E terceiro, identificamos a causa mais comum, a arma do crime para esses problemas. Um bloqueio vascular, especificamente na artéria cerebral média. A principal via de irrigação para essas áreas nobres da linguagem. O entupimento nela é a explicação mais provável para essas síndromes. E a validação final acontece na clínica. E exato. Como um dos testes de autoavaliação nos materiais reforça, quando um médico observa um paciente com fala não fluente, que se esforça para articular as palavras, mas que demonstra compreender tudo que lhe é dito, que ele já sabe onde procurar. Ele pode associar diretamente esse quadro a uma lesão no giro frontal inferior, nas áreas de Broca,
No fim das contas, a gente consegue olhar para o sintoma do paciente e dizer: ok, o problema deve ser exatamente aqui no cérebro. Os materiais nos deram todas as peças: o mapa, as funções e as artérias que podem falhar. E a transição sugerida nas fontes parece perfeita para o nosso próximo passo. Temos as peças. Vamos montar o quebra-cabeça final com casos clínicos reais. E para deixar uma reflexão final, vamos usar a provocação contida no próprio material. A gente passou esse tempo todo separando cuidadosamente os déficits, motor, sensitivo, de linguagem. Para conseguir entender cada um. Isso. Mas no mundo real, um único AVC pode ser grande, complexo e atingir múltiplas áreas, gerando uma combinação de sintomas. Então, a questão a se ponderar é: um paciente chega ao hospital com a combinação de sintomas que parecem não ter relação. Ele tem dor, um tremor involuntário em uma das mãos e algum tipo de afasia. Com base no mapa que a gente explorou, será que uma única lesão poderia explicar todos esses problemas ao mesmo tempo? Essa pergunta nos força a integrar todo esse conhecimento. Nos obriga a pensar para além do córtex. Uma lesão assim teria que afetar não só as áreas de linguagem, mas talvez estruturas mais profundas, como o tálamo, que processa a dor, e suas conexões complexas com os núcleos da base, que ajudam a regular o movimento. É o que nos prepara para a próxima análise. Exatamente. Onde a resolução dos casos mais complexos vai depender da nossa capacidade de enxergar como todos esses sistemas conversam entre si. E assim, chegamos ao epílogo da nossa jornada pelo sistema nervoso central. O teste final. Exatamente. Depois de tanto mapear estruturas, vias, chegou a hora de aplicar aquela regra de ouro da neurologia, né? A clínica é soberana. Sempre. O material que a gente tem hoje é um simulado integrado. Basicamente, são alguns arquivos de casos clínicos para a gente decifrar. Fazer o raciocínio inverso. Isso. Não da anatomia para o sintoma, mas dos sintomas de volta para a lesão. Tipo detetives neurológicos mesmo. E a pergunta que guia a nossa investigação hoje é: será que a gente consegue, só pela descrição de um fogo fantasma ou de palavras perdidas, apontar o local exato do crime no cérebro? É exatamente isso. E essa investigação, na verdade, é a prova viva daquela ideia que a gente sempre repete aqui. Anatomia é destino. Anatomia comanda o destino clínico. O exercício não é sobre decorar nome, sabe? É sobre aprender a ler as pistas que o corpo do paciente nos dá. Cada sintoma é uma pegada. É uma digital, aponta para um lugarzinho específico no mapa do cérebro. Hoje, a gente vai seguir essa trilha. Perfeito. Então, vamos abrir o primeiro arquivo. O material chama de O Fogo Fantasma. Nome forte. Pois é, já me deixou intrigada. Começa com um paradoxo que me fez parar para pensar: como é que um lugar pode estar completamente dormente e, ao mesmo tempo, sentir a pior dor imaginável? Parece ficção, né? Totalmente. Parece algo saído da literatura, não da medicina. Mas esse paradoxo é a chave do diagnóstico. Me conta os detalhes do caso. Certo. Paciente, homem, 68 anos, hipertenso, com histórico de AVC isquêmico. O quadro inicial foi bem linear. Ok. Ele perdeu completamente a sensibilidade tato, dor, temperatura em todo o lado direito do corpo. Uma hemianestesia total. E a parte motora? Aí que está o detalhe crucial. A força muscular estava totalmente preservada. Ele mexia o braço, a perna, tudo normal, só não sentia nada. Ok, uma dissociação muito clara. A via sensitiva foi atingida, mas a motora não. E o fogo fantasma, quando que ele aparece? Meses depois do AVC. Ele volta ao consultório com uma queixa nova e, assim, terrível. Uma dor intensa que ele descreve como profunda e em queimação. Justamente no lado que estava anestesiado. Exatamente. E o mais bizarro é que um simples toque, tipo o lençol roçando na pele, piora a dor de um jeito insuportável. Analgésico comum não faz nem cócegas. Pronto. Temos aí um quadro clássico, de livro, essa evolução em duas fases. Primeiro, o silêncio sensorial, depois esse ruído ensurdecedor da dor. É a assinatura de alguma coisa. É a assinatura da síndrome de Degeneracy, ou, como é mais conhecida,
Síndrome da dor talâmica. Dor talâmica. Então o nome já entrega o suspeito principal, o tálamo. Exatamente. O tálamo é aquela nossa grande central de distribuição de informações sensoriais. Pensa nele como, sei lá, a mesa de som do corpo. Onde se ajusta o volume de tudo, né? Isso, volume, equalização, tudo que você sente passa por ali para ser processado, antes de chegar no córtex e virar consciente. O AVC, nesse caso, quebrou a mesa de som. Gostei da analogia. E como essa quebra explica a mudança de dormência para dor? Imagina que o AVC danificou a mesa de som do lado esquerdo do cérebro, que processa as sensações do lado direito do corpo, né? Certo. No início, o dano foi tão grande que o canal daquele lado ficou preso num mudo. Essa é a anestesia. O som do lado direito do corpo simplesmente não chegava mais. Faz sentido. E de estático, sabe? Altíssimo e constante. Um sinal fantasma. Exatamente. Esse ruído neural é enviado para o córtex, que interpreta da única forma que consegue, como dor. É uma dor que não vem de lugar nenhum no corpo, mas para o cérebro do paciente, nossa, é absolutamente real e excruciante. Entendi. A lógica do cruzamento das vias está clara. Sintoma direita, lesão no tálamo esquerdo. Mas o que me impressiona é a precisão. Um AVC pequeno no núcleo ventral posterolateral do tálamo e só a sensibilidade é afetada. A força fica intacta. É a beleza e a complexidade do sistema, né? A via motora passa por outras estradas, então ela não foi atingida. A lesão foi cirúrgica. Acertou só o centro de retransmissão sensorial. Primeira pista decifrada. A dor fantasma nos levou direto ao tálamo. Isso aí. Certo, primeiro caso resolvido. Agora, o segundo arquivo. O tremor revelador. Aqui a pista é outra. No primeiro caso, era uma sensação que surgiu do nada. Aqui é um movimento que se corrompe no meio da ação. Ok, vamos ver. Paciente mulher, 55 anos, no exame com as mãos relaxadas no colo, ela está perfeitamente parada, zero tremor. Um dado importantíssimo. O tremor não está presente em repouso. Exato. Mas aí o médico pede para ela fazer o teste index-nariz, sabe? Tocar a ponta do nariz com o dedo. E aí tudo muda. Tudo muda. Conforme a mão dela se aproxima do alvo, um tremor violento começa e só piora. Ela erra o alvo, a mão oscila, é bem descontrolado. E tem mais alguma coisa? Sim. Dificuldade em fazer movimentos rápidos e alternados. Aquele de rosquear uma lâmpada, por exemplo. E a marcha dela também está instável. Ela tende a cair para o lado direito. Esse quadro nos força a fazer uma diferenciação crucial que o material, aliás, destaca muito bem. Que seria? Se o tremor fosse de repouso, aquele que some quando a pessoa vai pegar um copo, a gente pensaria na hora em doença de Parkinson. Lesão na substância negra. Certo. Mas aqui é o exato oposto. É um tremor que só existe na intenção de fazer um movimento. Isso é a marca registrada de uma disfunção no cerebelo. No cerebelo, o grande coordenador. Mas se o cerebelo é tão importante para o movimento, por que não tem paralisia? A paciente ainda se move, só que de um jeito desajeitado. Você tocou no ponto central. O cerebelo não é quem dá a ordem para o movimento. Essa ordem vem do córtex motor. Ele não é o chefe, então? Não. Ele é o gerente de projeto. Pensa no cerebelo como o controle de cruzeiro adaptativo de um carro. O córtex motor é o motorista que diz, quero chegar naquele nariz. Tá. O cerebelo é o sistema que, em tempo real, compara a intenção com a execução. Ele mede a distância, a velocidade, a posição do braço e faz milhões de microajustes por segundo para que o movimento seja suave. E como a lesão, esse sistema quebra. É como se o sensor estivesse quebrado. O carro dá arrancadas, freadas bruscas, oscila, nunca acerta o alvo com suavidade. O movimento existe, mas é caótico. Essa dificuldade em acertar o alvo, aliás, é o que a gente chama de dismetria. E a dificuldade em rosquear a lâmpada. O nome técnico para isso é disdiadococinésia. Disdiadococinésia. Isso. E a analogia do carro ajuda de novo. Para rosquear uma lâmpada, seu cérebro precisa alternar comandos opostos muito rápido, né? Subinar, pronar. Sim, um ritmo. O cerebelo é um maestro desse ritmo.
Sem ele, os comandos se atropelam, a orquestra desafina, o movimento se desfaz. Eu lembro de um paciente, um carpinteiro, que tinha lesão cerebelar. Nossa. Ele dizia que o mais frustrante era que a mão dele ficava firme para segurar uma xícara de café, mas na hora de guiar um prego com martelo, a ferramenta parecia ganhar vida própria. Que imagem forte. Ilustra perfeitamente o tremor de intenção. Exato. E a queda para a direita. Como a gente encaixa essa peça? Essa é a pista final. A queda para a direita e o tremor no braço direito apontam para uma lesão no hemisfério cerebelar direito. Ah, então aqui a regra é diferente. Não cruza. Exatamente. Enquanto as vias motoras e sensitivas principais cruzam, as vias cerebelares são, na maior parte, ipsilaterais. Ou seja, o mesmo lado. O mesmo lado. Hemisfério cerebelar direito coordena o lado direito do corpo. Lesão à direita, sintomas à direita. Incrível. O autor do material de estudo tem uma frase que resume isso perfeitamente. Ele diz: o foco nas diferenças repouso versus intenção, fluente versus não fluente, garantirá sua aprovação. Perfeito. Foi exatamente essa diferença que resolveu o caso. Sem dúvida. Distinguir esses padrões é o que separa um diagnóstico do outro na prática clínica do dia a dia. Tudo bem. 2 lesões, 2 locais. Vamos para o último arquivo, o caso das palavras perdidas. Ok. Paciente homem, 72 anos, destro. Início súbito de alteração na fala. O detalhe que o examinador anota é que o paciente está visivelmente angustiado, frustrado. Ele entende tudo perfeitamente. Pedem para ele levantar a mão esquerda, piscar 2 vezes, ele faz na hora, sem hesitar. A compreensão está intacta. A frustração dele já é um dado clínico valioso. Mostra que ele tem consciência do próprio erro. Ele sabe o que quer dizer, mas não consegue. Exato. E como é que a fala dele soa? Esse é o núcleo do problema. Quando ele tenta falar, as palavras saem com um esforço imenso, sabe? Quase como se ele estivesse empurrando cada sílaba para fora. A fala é telegráfica, sem gramática. Me dá um exemplo. Para dizer, eu preciso ir para casa agora, ele consegue produzir algo tipo eu, casa, ir agora. Entendi. As palavras-chave estão ali, mas a estrutura, a fluência, desapareceu. Exato. Se a gente conecta isso ao mapa da linguagem no cérebro, temos um exemplo perfeito de dissociação. A linguagem não é uma coisa só. Certo. Esse caso separa a compreensão, que está preservada, da expressão motora da fala, que está gravemente danificada. Isso é a clássica afasia de Broca, afasia expressiva. É como estar preso dentro da própria mente, né? Perfeito. O pensamento está claro, mas a ponte para o mundo exterior, a fala, foi destruída. E a área de Broca, o material localiza com precisão no giro frontal inferior do hemisfério esquerdo, às 44 e 45 de Brodmann. Sendo ele destro, faz todo sentido ser no lado esquerdo, o hemisfério dominante para a linguagem. Sim. Mas a causa é um início súbito, então a gente pensa em AVC. E aqui me surgiu uma dúvida. Qual? O material menciona que a artéria cerebral média, ACM, irriga a face lateral do cérebro. Isso inclui tanto a área de Broca quanto a de Wernicke, que é da compreensão, certo? Certo, irriga as duas. Então, se a ACM foi ocluída, por que a compreensão dele está perfeita? A lesão não deveria ter afetado as 2 áreas? Isso me pareceu contraintuitivo. Ótima pergunta. É o tipo de raciocínio que aprofunda o diagnóstico. Pensa na artéria cerebral média como o tronco de uma árvore. Tá. Dela saem vários galhos menores que irrigam territórios específicos. Nesse caso, o que provavelmente aconteceu foi a oclusão de um dos ramos superiores dela. Um galho que irriga especificamente a área de Broca. E o galho que abre a área da compreensão ficou livre. Exato. O ramo inferior, que vai para a área de Wernicke, permaneceu com fluxo sanguíneo normal, por isso a compreensão foi poupada. É mais um exemplo da organização ultra especializada do cérebro. Nossa, então não é só a localização da função, mas a precisão do suprimento de sangue que a mantém. Ok, acho que os 3 casos estão resolvidos. Sim. E o que me chama a atenção, olhando o padrão geral, é que não são sintomas vagos.
Cada caso revela um padrão quase matemático. Um tipo de dor aponta para um lugar, um tipo de tremor para outro. E um tipo de silêncio para um terceiro. Isso. É como se o cérebro tivesse um mapa de falhas muito específico. É a conclusão perfeita. A gente pode até criar um resumo mnemônico para esses casos, sabe? Boa. Qual seria? Primeiro, uma lesão no tálamo pode gerar dor onde antes havia silêncio. Segundo, uma lesão no cerebelo causa tremor na ação, não no repouso. E terceiro? Uma lesão na área de Broca cala a expressão, mas preserva o entendimento. A anatomia define a clínica, sempre. E na prática, isso é fundamental. Imagina numa emergência. Reconhecer esses padrões em minutos pode dizer qual artéria foi ocluída num AVC e guiar o tratamento. A gente pode resumir ainda mais. Tálamo dói, cerebelo treme na ação, Broca cala. Tálamo dói, cerebelo treme na ação, Broca cala. Perfeito. Agora, todos os casos que a gente viu foram de lesões unilaterais, de um lado só. Mas o material nos deixa com um último desafio. Uma sessão chamada Anatomia Hardcore, que propõe um cenário que, assim, parece ficção científica. E qual é a pergunta? Como uma oclusão de um único vaso sanguíneo poderia causar um infarto ao mesmo tempo nos dois tálamos, numa região medial e perfeitamente simétrica? Putz. Como um único golpe poderia derrubar os porteiros da consciência dos dois lados ao mesmo tempo? Parece impossível, né? A regra é que cada lado tem sua própria irrigação, mas a anatomia às vezes tem suas exceções raras e dramáticas. E qual é a resposta? A resposta para esse enigma é uma variação anatômica chamada artéria de Percheron. Artéria de Percheron. Nunca ouvi falar? É bem comum. Na maioria das pessoas, as artérias cerebrais posteriores, uma de cada lado, irrigam seus respectivos tálamos. O padrão normal. Sim, mas em uma pequena porcentagem da população, um tronco arterial único, a artéria de Percheron, nasce de uma das artérias cerebrais posteriores e depois se bifurca, tipo um Y, sabe? E irriga os dois lados. Irriga a porção medial de ambos os tálamos. Então, se um coágulo bloqueia esse tronco único antes da bifurcação... O resultado é essa lesão bilateral e simétrica. Devastadora. Exatamente. Que detalhe anatômico incrível. E isso me leva à provocação final que o material sugere. Sim. E é uma reflexão que vai além da anatomia pura, né? Com certeza. A gente viu como lesões precisas no cerebelo ou na área de Broca causam déficits específicos, quase limpos. Mas o que acontece quando a estrutura que é a grande central sensorial, o porteiro da consciência, o tálamo? O que acontece quando ele é atingido dos dois lados ao mesmo tempo por uma oclusão dessas? Exato. Como a percepção de si mesmo, do tempo, da realidade. Como tudo isso se altera quando essa estrutura tão fundamental é comprometida de forma tão simétrica e simultânea. Não é mais sobre perder uma função, como a fala. Não. É sobre, talvez, comprometer a própria estrutura da consciência. Fica a questão no ar.